Bom, nós falamos lá atrás que o espírito ele tem alguns recursos que ele utiliza para gerar o seu próprio desenvolvimento, a sua própria evolução, né? E a base que a doutrina espírita nos ensina é que nós somos um espírito, o espírito não tem forma, está representado ali como uma centelhinha, porque a gente, se não tangibilizar, a gente não comunica, é a linguagem visual, é a questão da linguagem que a gente falou, né? A linguagem visual, estou representando como uma estrelinha, mas não estou dizendo que o espírito é uma estrelinha. No próprio livro dos espíritos, quando pergunta o que é o espírito, ele é uma centelha, não existem palavras para descrever, não é matéria, então não existem palavras, né? Como é que a gente vai compreender aquilo, né? Que não é matéria? A gente não compreende, mas digamos que seja uma centelha, algo, uma energia, né? Algo não material, que energia é matéria, né? Mas algo assim não material que eu não compreendo bem o que é, mas ali é o espírito, eu representei como uma centelhinha, tá bem? E esse espírito, ele desenvolve o pensamento, a mente é do espírito, então ele tem um corpo mental, tudo que ele processa, ele gera, se manifesta, corpo, a ideia de corpo é manifestação de alguma coisa, então corpo mental é a manifestação do pensamento do espírito, é o espírito que pensa, é o espírito que processa, né? Então é o corpo mental, mas ele é só o corpo mental, pensamento é imaterial, né? Essa manifestação fica muito pobre, pelo menos aos nossos sentidos. Nós estamos habituados a ver o mundo através dos nossos sentidos. Então está ali o corpo mental. Então ele usa aí, né, o fluido universal, constrói através da sua força mental um perispírito, que é definido como semimaterial, né? E constrói aí o que a gente chama de corpo espiritual. O corpo é a manifestação. Então, o corpo mental se manifesta e se exterioriza através daquele corpo espiritual, ok? Mas que também é muito sutil ainda, que para poder se tangibilizar, né, enquanto encarnado nas suas experiências, ele se manifesta no corpo físico, criando o corpo físico, né? Não é isso que o Espiritismo nos ensina? Tá. E através disso, então, o Espírito consegue se manifestar. Eu li uma vez, um livro assim, é o imanifesto se tornando manifestado. É o imanifesto se manifestando, né? Isso é que é filosofar, nós estamos filosofando mesmo, né? Não é filosofia espírita, é disso que nós estamos falando aqui. Então vai lá. Realidade significa a propriedade do que é real, né? Aquilo que existe, que seja fora da mente ou dentro da mente. A ilusão, vamos falar hoje da ilusão, ou imaginação, embora não estejam expressas na realidade tangível, quer dizer, que eu consigo pegar, captar, quer dizer, tangível fora da mente, existe ontologicamente. A ontologia é que estuda, é a ciência que estuda o ser, né? Ou seja, dentro da mente. A ilusão existe dentro da mente. Então, é aquele negócio, você vai de noite no mato e tem uma corda grossa enrolada assim, você pensa que é o quê? Corre, não corre? É real ou não é real? Na tua mente foi real. Não tenha dúvida. Ah, mas não era. Era corda. Sim. Mas para mim era. Esse é o conceito de Maia, né? Então, dentro da mente, a mente processa as coisas de acordo com seus padrões. De noite, né? A corda grossa enrolada no meio do meu caminho é o quê?
É cobra. Né? Você corria, né, Toninho? Com certeza. Tá. A ilusão, quando existente, é real e verdadeira em si mesma. Ah, então a ilusão é real? Nós acabamos de correr da cobra. Não é fato? É fato. A realidade interna ao ser, seu mundo das ideias, embora na qualidade de ser um ente fictício, porque é interno, imaginário, pode ou não ser real também no mundo externo. No caso da cobra, não era real no mundo externo, só era real no mundo interno. Para mim era cobra, mas na realidade era corda. Bem. Bom, ali é a definição de ontologia, que a gente vê os termos, às vezes não sabe o que é, né? Então, ontologia, em grego, ontos e logoi, é conhecimento do ser. É a parte da filosofia que trata da natureza do ser, da realidade, das existências dos entes e das questões metafísicas em geral. Isso é ontologia. A realidade externa, aquilo que a gente percebe no mundo exterior, através dos nossos sentidos. Quanto ao externo, o fato da realidade poder ser percebida só pela mente, porque ela bate lá na mente, mas através dos sentidos, a gente viu aqui, né? E captada pelos sentidos, torna-se sinônimo de interpretação da realidade. Então, a realidade externa, para nós, é uma interpretação daquilo, né? Ou uma aproximação da verdade. No caso da cobra, nós estávamos totalmente errados, não aproximados, né? A relação íntima entre realidade e verdade, o modo em como a mente interpreta essa realidade, é uma polêmica antiga. Na cultura ocidental, surge com as teorias do Platão e do Aristóteles. Um trabalhava o idealismo, o outro trabalhava o realismo, né? Quem trabalhava o idealismo? Platão, né? O Sócrates. Já o Aristóteles, as coisas eram o que eram, né? Eram o que eram. Realidade significa o ajuste que fazemos entre a imagem da coisa e a ideia da coisa, o conceito, olha só. Entre a imagem e a ideia, entre a verdade e a possibilidade de ser verdade, né? Entre a imagem e a ideia que a gente tem daquela imagem. Verdade, portanto, é a percepção que nós temos da realidade segundo os nossos modelos. Isso para nós é verdade. Verdade para mim não é necessariamente uma verdade para você. A minha percepção da realidade não é a sua percepção da realidade. Para mim é real, é verdade. A sua é diferente. Porque os seus sentimentos são outros, os seus padrões são outros, o acúmulo de experiências que você traz não é igual ao meu acúmulo de experiências, a sua matriz instintiva é diferente da minha. Ela traz outras experiências e outros conhecimentos, incorporou outros valores. Ali era o que é verossimilhança, mas verossimilhança é aquilo que é provável, passível de ser verdade, né? Existe probabilidade de ser verdade. Trabalhamos também na primeira aula o conceito de percepção, e essa figurinha que a gente botou aí já nos ajuda a pensar nessa percepção, né? Ó, quantos triângulos vocês estão vendo aí? Quem está vendo um triângulo branco na frente de um triângulo vazio, vazado? Todo mundo está vendo um triângulo branco na frente de um triângulo vazado? Mas não tem esse triângulo branco aí, não. Ele não foi desenhado. E nem foi desenhado o triângulo vazado. Foram desenhadas umas linhazinhas ali, assim, uma assim, uma assim e uma assim. 3 linhas. 3 ângulos. Só. Mas está todo mundo vendo o triângulo branco. Eu olho aqui e vejo. Ah lá, ele lá. Você vê até
como uma linha se une à outra lá, né? A gente não está vendo? Olha lá. Você vê uma linha branca ali no branco. Está todo mundo vendo uma linha branca em cima do branco? É o que fecha o triângulo branco em cima. Eu estou vendo uma linha branca inclinada. Olha como é que a percepção funciona, como é que os nossos sentidos nos enganam, não é verdade? Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Isso é Maia. Isso é Maia, né? Bom, então vamos falar um pouquinho de percepção, recordando a primeira aula nossa, né? Então, percepção. Em psicologia, neurociência e ciências cognitivas, percepção é a função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas. Onde é que está esse histórico de vivências passadas? No espírito. É isso aí que eu chamo de matriz instintiva aprimorada. É o nosso instinto aprimorado, com experiências vividas. Através da percepção, o indivíduo organiza e interpreta as suas impressões sensoriais, dando um significado. Nós botamos um triângulo branco tranquilamente aqui, sem fazer força, né? Consiste, então, na aquisição, na interpretação, na seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção envolve também os processos mentais, a memória e outros aspectos que podem influenciar na interpretação dos dados percebidos, o conhecimento, o entendimento, os nossos paradigmas, né? O comportamento das pessoas é baseado na interpretação que fazem da realidade e não na realidade em si, porque nós temos uma percepção da realidade, nós não dominamos a realidade. Nós temos uma versão dela, uma percepção, aquilo que chega para nós através dos nossos sentidos. Falamos também de consciência. Falamos do consciente, do superconsciente, né? O que é essa consciência? E tem uma situação que traduz bem essa consciência, que eu vou frisar ali, e quando eu estiver lá adiante eu vou voltar nessa tela que vai aparecer, nessa tela aqui, né? Consciência. Consciência é uma qualidade psíquica pertencente à esfera da psique humana, sendo, portanto, um atributo do espírito, da mente ou do pensamento. Porque quem não acredita em espírito, não, é da mente, ok, tá bom, legal, da mente. A mente pensa, ok. O espírito não existe, mas a mente pensa. A mente existe, a mente pensa, mas o espírito não existe, né? Ok, também. É que nem aquele, né? Quem criou o mundo? Foi uma situação aí, aliás, foi o acaso. O acaso criou o mundo. É um bom sinônimo para Deus, né? Descobriu Deus. Como é que ele chama? Ele não chama de Deus, chama de acaso. Mas se alguém criou, se o acaso criou, é Deus. Mas né? A consciência abrange qualificações tais como é uma coisa subjetiva, às vezes autoconsciência, às vezes senciência, que é a capacidade de sentir, de ter sentimentos também, sapiência, e aí eu frisei ali, porque aquilo ali é um hiperlink, né? Que é a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. É aí que é a consciência. É você perceber a sua relação no contexto em que você está inserido. Perceber-se num contexto. Estou fazendo vocês pensarem, né? Perceber-se num contexto.
Esse é o sentido da consciência, né? Porque o inconsciente, ele não se percebe, né? Ele está alienado, ele não se contextualiza, ele é alienado, perdeu a consciência, ele está em estado de alienação, ele não se percebe num contexto, né? Ele vaga, não se percebe. A inconsciência é irresponsável. É irresponsável. Enquanto que a consciência é responsável. É responsável. Você entende a sua relação, percebe a sua relação no contexto em que você está inserido. A palavra de gerador de responsabilidade. Um ser consciente não é aquele que percebe o mundo fora dele, né? Mas aquele que, ao perceber o mundo, se sente como parte dele. Então ele se insere no contexto, né? Para tanto, usa o conhecimento, a razão e a própria intuição. É a tomada de consciência, né? Ali a definição de senciência, de autoconsciência, de autoconhecimento, né? A gente tenta traduzir algumas palavras aí, porque o pessoal às vezes não capta. Bom, isso nós já havíamos falado na primeira aula. Eu estava aguardando para entrar na segunda aula, aguardando a Zita chegar, mas a Zita chegou, então eu posso agora falar da matéria propriamente dita, né? Antes de começar a falar do Maya, ou da Maya, existe uma história da tradição do Vedanta, chamado O Sábio e a Ilusão, né? Eu gosto muito de contar história, pelo menos na rádio eu conto história. Na rádio eu sou contador de histórias, né? Vou contar uma história para vocês aqui, né? Diz assim: era uma vez, o título é O Sábio e a Ilusão, ok? Era uma vez um grande sábio, cujo nome era Narada. Seu conhecimento da unidade da vida era perfeito. Ele conseguia agir sempre de maneira serena e amorosa. Fazia tudo como um presente para Deus. E quando chegavam à sua vida os resultados de suas ações, ele os recebia com satisfação e agradecimento. Mesmo quando diferiam de sua expectativa ou contradiziam o seu desejo, ele se comprazia com os resultados, sabendo que eles obedeciam às amorosas leis cósmicas. De fato, ele considerava tudo o que lhe acontecia como um amoroso presente dado pela fonte de todo o amor. Ele ouvia as pessoas falarem da dificuldade de escolher a verdade e de confiar no amor, mas não conseguia imaginar tal situação. Tão natural era para ele agir com sabedoria, olha só, por instinto. Ele nem conseguia conceber, porque aquilo para ele já era natural, já estava na natureza dele, né? Uma vez chegou à sua aldeia um respeitado yogi. Todos se reuniram para escutá-lo falar sobre a vida. E a curiosidade de Narada foi de novo despertada quando ouviu o yogi discursar sobre Maya, a ilusão ou o erro de compreensão que faz com que seres cuja natureza é paz e plenitude possam se sentir ansiosos e carentes, que faz com que seres perfeitos e divinos se considerem limitados e insignificantes. Perceberam a frase? Maya, vou repetir. Faz com que seres perfeitos e divinos se considerem limitados e insignificantes. Seres cuja natureza é paz e plenitude possam se sentir ansiosos e carentes. Para ele, tudo era uma dança cósmica de luz e harmonia. Não conseguia ficar cego à presença divina e muito menos encontrar qualquer sinal da famosa Maya ou ilusão que enfeitiça os homens. Nessa noite, como de costume, Narada sentou-se em meditação para deliciar-se com a contemplação do amado divino.
E como sempre, o Senhor do Cosmos sentou-se à sua frente para deleitar-se com o néctar de devoção oferecido pelo seu devoto. Depois de alguns momentos em amorosa comunhão, Narad disse: Amado Senhor, ouvi falar muito da força da tua Maya e senti o desejo de conhecer o jogo da ilusão. E acrescentou com total confiança na bondade divina: Me concedes isso? E Deus assentiu sorrindo: Claro, por que não? Passaram-se algumas horas em vibrante e luminoso silêncio, findas as quais Deus, com seu poder onipotente, materializou um cântaro e pediu ao seu devoto: Estou com sede. Poderias trazer-me um pouco de água do rio? Narad levantou-se graciosamente, feliz de poder servir ao seu amado, e percorreu a curta distância que o separava do rio. Chegando à margem, inclinou-se para encher o cântaro. Ouviu então alguns passos e, virando-se para um lado, pôde contemplar a forma mais maravilhosa que jamais tivera visto. Trêmulo de emoção, deixou o cântaro no chão e aproximou-se daquela figura feminina de contornos inebriantes. Que rosto, que olhos, murmurava fascinado. Percebeu então que o sol despontava no horizonte e o céu explodia em tons dourados e azuis, e pensou: isso só pode significar o amanhecer da minha própria vida. E em poucos instantes, aproximando-se da jovem, sua voz apaixonada descreveu poeticamente a intensidade e profundidade de seus sentimentos e a necessidade absoluta de desposar a bela mulher. Os poucos segundos que se sucederam até a jovem dar a sua resposta pareceram intermináveis séculos para Narada. Mas a angústia do seu peito foi colmada de alegria quando ouviu da moça o mesmo desejo de compartilhar as suas vidas. Os anos se passaram. Depois de muito esforço, conseguiram construir uma pequena casa na margem do rio. Algum tempo depois, felizes, comemoraram a primeira gravidez. O primogênito trouxe-lhes grande alegria, assim como o segundo e o terceiro filho. Narad os educava com paciência e observava com orgulho como eles iam se desenvolvendo. Sua esposa continuava bela, mesmo depois da juventude ter ficado para trás. E apesar das divergências e frequentes discussões, o amor entre eles continuava firme e inspirador. Um dia, quando as crianças já tinham chegado à adolescência, o céu ficou escuro, muito antes do entardecer. Uma grande tormenta se aproximava. Os 3 garotos brincavam no rio numa balsa em cuja construção trabalharam por mais de uma semana. A mãe aproximou-se do rio e pediu para eles saírem. Mas eles, muito confiantes, disseram que estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. A mãe aflita correu até onde o seu marido trabalhava a terra e trouxe consigo até a margem do rio. O pai ordenou às crianças que voltassem, mas já era tarde. A tormenta desatava seu furor, levantando incontroláveis ondas que sacudiram mortalmente a frágil balsa e a essa altura totalmente fora de controle. Os pais desesperados lançaram-se ao resgate num pequeno barco que possuíam. Lutaram bravamente, mas em vão. O rio engoliu a jangada e as crianças diante do olhar impotente de Narad e sua esposa. O casal gritava em tremenda aflição e o clamor do seu pranto podia ouvir-se por sobre a voz ensurdecedora da tempestade. Mas quando a desgraça parecia ter alcançado o seu fim, eis que uma imensa onda varre a superfície do barco, arrastando consigo a mulher de Narada. Ele se joga ao rio, tentando tirar dele o seu último tesouro, mas seu esforço sobre-humano é em vão. Com o coração partido, consegue manter-se flutuando enquanto a tormenta vai amainando. Finalmente chega à margem do rio. Com a alma rasgada e o rosto encharcado em lágrimas, Narada levanta os braços ao céu e, no limite do seu desespero, clama por Deus. Misturando raiva e desolação, grita pedindo forças e compaixão.
Abrindo o caminho entre as ondas emocionais de sua tempestade interior, sua alma agita os céus, exigindo compreensão no sentido disso tudo, do sentido da vida. Com o corpo agitado por seu choro, curvado pela dor em seu peito, Narada não percebe que alguém se aproxima, mas pôde sentir que uma mão toca gentilmente em seu ombro e pôde ouvir quando uma voz serena o chama pelo nome. Levantando o rosto, enxugando as lágrimas, vê alguém que conhece, mas não se lembra de onde. E esse alguém lhe diz com um sorriso maroto: Narada, que fazes? Por que gritas? Estou com sede. Cadê a minha água? Dá para falar dessa história aqui quanto tempo? Nós não somos mais ou menos assim, não? O que acontece na nossa vida e que se repete assim e que sempre nos faz perguntar o sentido da vida e que nos traz experiências, a gente vive e perde essas experiências e o que é? Né? Encarnamos e desencarnamos e vivemos experiências, não é? E voltamos para o plano, né? Nos esquecemos do nosso Criador, né? Somos mergulhados num mundo de quê? De ilusão. E quando a gente volta, ele pergunta: ué, o que está fazendo? Cadê minha água? Estou com sede. Não me reconhece mais? Lindo, né? Bom, é disso que a gente vai falar. Não é bacana? Então, depois eu dou meio ponto no exame oral de segunda época. Quem souber dizer para mim o que é a prisão de Maia. Não é? Bom, Maia, ilusão. De acordo com a filosofia hindu, somente aquilo que é imutável, eu falava com alguém lá fora sobre isso, falava com você, né? Absoluto e eterno merece o nome de realidade. Tudo que está sujeito a mudança e que, portanto, tem princípio e fim é considerado Maya. Maya é uma palavra sânscrita feminina, comum no hinduísmo e posteriormente no budismo. Maya vem da raiz sânscrita, ma, que significa medir. Medir é comparar com padrão. E nós temos padrões, não temos padrões? Onde estão os nossos padrões? Na nossa matriz espiritual lá, eu estava dando o nome de matriz instintiva, na nossa matriz espiritual, está lá no nosso espírito. Então nós estamos sempre medindo em relação a isso, aos nossos valores, as nossas experiências, as nossas conquistas espirituais, não é? E Maya significa medir em relação a isso que está aí, né? Maya vem da... Bom, já falei. O termo possui também o significado corrente de ilusão, miragem ou mundo de aparências. Maya é a ilusão do mundo físico, a irrealidade dos fenômenos, a miragem ou alucinação do mundo da manifestação. A cobra que nós vimos na corda enrolada é Maya, né? Os fenômenos sensíveis do mundo são vazios da verdadeira substância, não são reais, mas possuem apenas uma aparência de realidade. Nesse sentido, nosso corpo e nossa personalidade são meras ilusões da nossa percepção. A vida humana, como um todo, é uma ilusão. Tivemos aqui a experiência aqui do Narada, teve toda uma vida, né? Mas pode ser considerada como um instrumento de ascensão para uma condição mais real e menos ilusória. Então a ascensão, na ascensão nós vamos galgando
mais a realidade e vivendo menos ilusão. É isso? É isso? Acho que é, né? Bom, ao longo do ciclo dos nascimentos e mortes, deve o homem desprender-se dessa ilusão, alcançar a luz da consciência que o libertará da prisão de Maya. O que é a prisão de Maya? É a infindável roda das encarnações. Somos prisioneiros de Maya. Mas essa é a nossa destinação, né? Sermos prisioneiros de Maya. O mundo que observamos através dos nossos olhos é um tímido reflexo de uma realidade muito maior, né? A gente já falou aqui, nossos olhos só enxergam do vermelho ao violeta, né? Os nossos ouvidos, poucas frequências, uma faixa de frequência, outras a gente não vê. Quando a gente vê essas fotografias dessas galáxias, desse universo, né? Aquilo é só o que está dentro dessa faixa, do vermelho ao violeta, e o que está fora. E a gente diz que o mundo é pleno de fluido universal, o hálito de Deus. Nós não conseguimos perceber, né? Os nossos sentidos não nos permitem. Quando a gente fala de universo, a gente só pensa no universo material, quando de fato não é só o universo material, né? Nossos sentidos não conseguem captar o mundo real em sua totalidade. Primeiro, né, pela sua própria limitação, e segundo, por um mecanismo de proteção. Nós não conseguiríamos perceber todas as coisas, não teríamos condição de perceber todas as coisas como elas são, né? Proteção sobre a sobrecarga de informações que está disponível no nosso ambiente, com a qual o nosso cérebro não conseguiria lidar, né, ou processar. Nosso cérebro físico, apesar de ser uma máquina impressionante, é também limitado, tem suas limitações. A realidade que nos é acessível é pequena amostra do todo e faz com que a nossa limitação nos induza ao erro e ao julgamento equivocado das coisas. Mas essa ilusão é real. A cobra não era real? Nós não vimos a cobra no caminho? Não fugimos? A cobra era real. Dentro do nosso pensamento, bota real nisso. Confrontando com o fato, não era real. Mas para nós, na mente era, né? Porque ela trabalha a nossa consciência quando está usando um corpo físico, né? Então, nos faz perceber o contexto em que a gente está inserido ali. Precisamos aceitar esses limites e aprender a conviver com ele. Maya comporta uma série de significados sutis. Está longe de ser somente essa ilusão, né? Mas significando o próprio princípio que causa a ilusão. O princípio que causa a ilusão é Maya, né? Maya significa o poder cósmico, um poder criador que cria a natureza, né? Que faz possível a existência fenomênica e as percepções dessa existência fenomênica. O que é ilusório não são as coisas em si, mas a percepção que nós temos dessas coisas. Mas, se por um lado Maya é o poder criador da natureza, por outro é a ilusão causada pela mente humana que percebe essas manifestações, enxergando-as como a mente é e não como as coisas são em si mesmo. A ilusão está na nossa incapacidade de perceber as coisas como são, no seu próprio nível de realidade, né? Aí a gente vai falar, vai lembrar uma coisa que nós fizemos aqui lá no ano de 2007, eu acho que foi, né? Nós as vemos de forma distorcida, de acordo com as nossas limitações sensoriais, nossos condicionamentos, nossos padrões, ou seja, os nossos paradigmas e os nossos preconceitos, ok? O que a gente vai mostrar aqui agora
foi uma lâmina que nós tocamos lá em 2007. Lá em 2007. Que nos falava dos níveis de realidade, de diferentes níveis de realidade. Porque nós vivemos entre diferentes níveis de realidade. O que vai mudar é a nossa capacidade de perceber esses níveis de realidade, né? Então, a verdade é a percepção da realidade, nós dissemos hoje novamente, né? Na busca da comprovação da verdade é preciso entender que a realidade precede a percepção que se tem dela. Ou seja, o que é real independe do que eu percebo. O que é fato, independente de como eu esteja percebendo. O que é, independente do que me pareça ser. Ok? Um nível de realidade é um conjunto de sistemas invariantes sobre a ação de leis gerais. Ele resiste às experiências, às representações, às descrições, às imagens ou às descrições matemáticas que se fazem dele. É um nível de realidade. Ele é, né? Dois níveis de realidade são diferentes quando houver ruptura ruptura das leis e dos conceitos fundamentais válidos em cada um deles. O que vale para um não vale para o outro. E são dois níveis de realidade. Está confuso? Vai fazer luz já já. Exemplo, o espiritismo e a ciência da matéria. São dois níveis de realidade. Existe uma ruptura entre as duas coisas aí. A macrofísica e a microfísica, a física quântica. Não há continuidade entre diferentes níveis de realidade, há um salto entre eles. Então o problema é quântico, salto, quântico. A gente busca muito o conceito de continuidade, né? É difícil a gente perceber o que é uma coisa contínua, de continuidade. Então em matemática a gente diz assim, olha, quantos números existem entre 1 e 2, números reais? Quantos? Uma infinidade, porque eu posso botar um número entre 1 e 2, vamos botar 1,5. Posso botar 1 entre o 1 e 1,5? Posso. E vou botando 1,25. Posso botar 1 entre 1 e 1,25? Posso, né? 1,125. Posso botar 1 entre esse 1 e 1,125? Posso. Eu posso colocar números entre dois números sempre que eu quiser, infinitamente. Isso é contínuo? Isso é contínuo. Mas na realidade os números são discretos. Existe um salto. Um salto em que eu posso colocar outros níveis de realidade entre eles. Então, tão pequeno quanto eu quero, mas é um salto. Mas é um salto. E depende do nível da realidade que eu esteja gerando. Não sei se eu consegui enrolar a cabeça de vocês, mas é assim que eu percebo. É assim que eu percebo. Olha só. Os níveis não são contínuos, eles são discretos, é um salto de um para o outro. A gente falava da evolução do princípio espiritual, tá bem? Evolução do princípio espiritual, as diferentes espécies. Aí estava o Divaldo lá na KPM com a gente lá almoçando, aí ele disse, o pessoal está procurando os elos perdidos, e procurando na Terra os elos perdidos entre as espécies, né? Mas os elos perdidos não estão na Terra, estão aonde? No plano espiritual. O princípio espiritual, eu falei, conquista a condição de pilotar uma outra forma. Essa outra forma, ela não tem nada a ver com a anterior. Quer dizer, tem algumas... É uma estrutura melhorada, mas é outra. Não é aquela, é outra. Então, quando ele diz assim, não, agora teve uma espécie que foi a transição entre uma e outra, e isso vai evoluindo, o princípio da evolução material, né? O Darwin, né? Acha que a coisa vai assim, mas o Darwin, ele esqueceu do espírito. Se ele falasse do espírito, ele estava certo. Como ele falou da matéria, ele está errado. Ele está errado. Né?
não há continuidade das espécies. Né? Um cavalo com não sei quantas vértebras não vai virar um cavalo com outras vértebras continuamente assim, né? Existe um princípio espiritual que gera toda a organização genética que muda totalmente essas espécies. Elas são duas espécies diferentes. São dois níveis de realidade. Existe uma ruptura entre um e outro. Tá certo? Nós vamos dar um salto quântico no dia em que adquirimos a condição de ir para um outro mundo melhor do que o nosso. Daremos um salto quântico. Um salto, um quantum. Ok? Essa é a base da física quântica. Então, esses quantums, esses pacotes, né? Então, o conceito de continuidade é um conceito matemático que nem a própria matemática consegue mostrar o que é continuidade, né? Bom, isso aí foi porque a gente falou de níveis de realidade lá. O sentido do Maya depende do meu nível de realidade, aquilo que eu esteja vivendo. Num nível de realidade, a percepção é um, no outro, a percepção é outra. Um materialista tem uma percepção do mundo, um espírita tem outra percepção, totalmente diferente. Não vê as coisas da mesma forma. Isso não significa que as coisas não existam, e sim que não podemos percebê-las como elas são em si mesmas. Não sabemos como as coisas são em si, porque não podemos perceber as coisas em si. Nós temos sempre uma percepção das coisas. Nós não temos a coisa em si, não conseguimos dominar aquilo que é, e sim é uma percepção que temos do que ela é. Tudo que percebemos, cores, sons, formas, sensações, são vibrações provenientes de objetos captadas pelos nossos sentidos e formatadas pelo cérebro de acordo com os efeitos neurológicos causados por essas imagens. Somos conscientes apenas dessas imagens e não dos objetos representados por elas. Vivemos em um mundo de imagens e consideramos reais essas imagens projetadas a partir de algumas vibrações que recebemos desses objetos. Então, o que vocês estão vendo aí? Estão vendo uma pessoa ali naquela preto e branco? Tem pessoa ali? Tem uma mulher andando ali, né? Mas tem um intangível ali no meio que eu estou vendo ali também. Será que ele existe mesmo? Existe não. Aquela mulher lá existe. Aquele homem que vocês estão vendo ali só existe na mente de vocês. Ele não está lá. Ele não está lá. Não está lá. Não tem jeito. Isso é Maia. Isso é Maia. Né? Aqui também, né? Aqui também. É Maia. Quantos rostos vocês veem do lado de cá? Só 2? Está reprovado. Apura a tua percepção, muda seu nível de realidade, vai lá. Tem mais rosto lá. Você vai achar muitos rostos naquela. Tem muito. Se eu não me engano, tem 9 rostos ali naquela figura. Tem 9. Tem 9. Tem 9. Tem rosto ali que não acaba mais. É porque a gente não consegue. A percepção começa com a atenção, não é isso? Você tem a atenção, depois você foca naquilo. A atenção foca em alguma coisa, porque ali, ó, você vai enxergar aquele homem careca branco que vocês estão vendo ali. Se você tentar fechar os olhos aí, então você enxerga ele bem mesmo, né? Mas só se você firmar a atenção nele, porque se você firmar a atenção no fundo, você não vai vê-lo mais. A percepção depende de onde eu coloco a minha atenção, e depois eu seleciono o que eu quero ver. Eu passo por um processo de seleção e de interpretação daquilo.
Hã? Ah lá. Brabo. Tem trocentas dessas coisas. Isso é maia, isso aí é maia. Causada pela visão nossa, né? E pelo processamento da visão no cérebro. Algumas vezes as pessoas consideram o conceito de maia como nihilista. Diz assim, bom, se tudo é ilusão, então nada existe, né? Não é um raciocínio lógico? Se tudo é ilusão, não é real. Aí é que está o engano. Porque na percepção ele é real. Vocês viram ali o triângulo, vocês viram a cobra no caminho. É real. Né? Não é nihilista, nada existe. Se tudo é ilusão, nada existe. Porque, né? Se tudo é real, nada existe. E aí nós não podemos cair no erro de um positivista, que muito invocado com um nihilista, falou, tá bom, então nada existe, tudo é ilusão, então para você nada existe. Aí ele deu um chute na canela do cara, pum! Aí falou, não se preocupa não, isso não vai doer, porque isso é um chute ilusório de um pé ilusório numa canela ilusória. Se para você nada existe, você não está sentindo dor. É fato. Então, a natureza essencial de uma ilusão é que ela, na verdade, aparenta ser totalmente real. Isso é, tem que ser convincente, né? Ou não poderá ser chamada de ilusão. Ela tem que ser uma ilusão real. Ou seja, a ilusão em si é uma realidade. Ela é real. A ilusão não está no fato em si, nem nos aglomerados de matéria que produziram esses efeitos, mas na maneira como esses eventos foram registrados na nossa consciência. No budismo, isso é conhecido como verdade relativa ou convencional. Enquanto permanecermos sob o seu poder, devemos respeitar seu nível de realidade e obedecer às suas leis, ou faremos mal a nós mesmos e aos outros. Então a gente tem que respeitar o nível de realidade que a gente está vivendo. Qual é o nosso nível de realidade, né, do ser humano aqui na Terra? Bom, Sai Baba fala assim, falava, né? Fala espiritualmente hoje, né? A ignorância fundamental, chamada Maya, prega muitas peças em você. Ela o faz acreditar que uma corda seja uma cobra e você foge de medo. Ela o faz imaginar que há um lago onde só existem as areias quentes do deserto e você corre em direção a ele para saciar a sua sede. E você a chama de Maya, que em sânscrito significa por mim e para mim, né? Vejam, é para dentro, é percepção. Para mim, percepção, para dentro. Aquela figura inicial que nós pusemos, estava lá o sentido da percepção, de fora para dentro, né? Desse modo, você se identifica com ela como se ela fosse verdadeira e benéfica. No momento em que você percebe que isso é ilusório, ela deixa de incomodá-lo, mas aí você muda de realidade. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Na medida que você percebe que ela é ilusório, ela não te incomoda mais. Mas você só percebe quando você dá um salto no teu nível de realidade. Passa a viver outro, né? No momento, a ilusão cria o universo e espalha diante da mente a vasta parafernália do mundo objetivo. Ela é uma dançarina, uma feiticeira que atrai a inteligência e prende os sentidos. Essa dançarina pode ser subjugada pela contemplação e pelo canto da glória de Deus. Ou seja, podemos subjugar essa ilusão. E aqui o Henry Bergson falando, né? Nós falamos dele aqui. Essa foi uma das figuras que a gente apresentou numa das aulas aqui, né? Bergson, Prêmio Nobel da Literatura em 1927, filósofo da chamada Escola da Vida, afirmou não só a impossibilidade de a inteligência meramente conceitual, o que é conceito mesmo, né?
formatar o significado, né? Foi? Conceitual. Então, a impossibilidade da inteligência, que é meramente conceitual, né? Adentrar a essência das coisas, mas afirmou também que o instinto o faz naturalmente. A inteligência não consegue adentrar, mas o instinto o faz naturalmente. Isso demonstra que não basta que conceitualmente saibamos estar vivendo na ilusão, mas que nos conscientizemos disso e nos esforcemos para sair desse estado, tomando posse do conceito e o vivenciando como estado natural do nosso ser. Aí nós mudamos o nosso nível de realidade. Diz ele, há coisas que só a inteligência é capaz de procurar, mas que por si mesma nunca achará. E essas coisas só o instinto as acharia, mas nunca as procura. Fixando aí na afirmativa do Bergson. O que eu falava mesmo? Que a gente vive as experiências e vai incorporando valores para o nosso espírito. Então a gente passa naquele nível de sem habilidade, né, sem o valor e sem consciência de que não tem, com consciência de que não tem e precisa, busca esse valor, com valor e consciente de que tem, e com valor sem consciência de que já tem. Lembra disso? Esse é o ciclo do aprendizado. Quando eu tenho valor e não tenho consciência mais de que eu tenho, isso se tornou uma coisa que não passa mais no meu processo racional. A inteligência não processa mais ele. Eu não penso mais naquilo. Né? Eu adquiri aquilo, eu incorporei aquilo. Então, o instinto não procura as coisas, ele sabe. Quando ele tentava compreender, ele não entendia. Quando ele parava, ele entendia. Veja. Então não era pelo mundo de pensar. Já não precisa mais pensar, ele já domina, ele incorpora aquele conceito, ele formata aquilo internamente. E esse é o sentido da evolução, né? É você ir incorporando essas coisas em si mesmo, né? Esse é o sentido da iluminação espiritual também. Bergson busca demonstrar que a Maya pode ser educativa, aliás, pode não, ela é, né? Quando atuamos com a inteligência, buscando aprender a lição que essa inteligência instintiva nos dá, para podermos depois sublimar nossos sentimentos instintivos até o sentimento mais nobre, que é o amor. Para atingirmos esse estado de consciência, olha só, o que nós falamos que era consciência mesmo? Vou voltar lá. Opa! Capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. Foi isso que nós dissemos, né? Então, para atingirmos esse estado de consciência, quer dizer, a capacidade de perceber a minha relação no ambiente em que eu vivo, onde eu estou inserido, né? Segundo Sai Baba, é necessário usarmos a nossa inteligência para vivermos no mundo sem sermos do mundo. Outro nível de realidade. É mudar o nível de realidade, né? Bom, o nosso tema era a construção da realidade, não é fato? Era a construção da realidade, não é isso? Era. E eu mudei o tema. Vou traduzir, vou botar a iluminação do espírito ou a expansão da consciência. São, não sei se vocês percebem como eu, mas para mim é sinônimo isso aí. Um com o outro, com o outro. Ok? É uma constante mudança de nível de realidade. Eu vou mudando o nível de realidade, né? Eu vou rompendo com o nível anterior. O que valia num nível não vale no outro, e aí eu vou mudando os meus níveis de realidade. E aí essa realidade,
ela passa a ser construída. Mas como construída se a realidade é aquilo que é, portanto independe? É porque eu quero atingi-la. Porque eu só tenho uma percepção dela, mas eu quero atingi-la, né? É isso. Bom, o que eu vou colocar aqui, eu não sei se foi publicada no que a gente vai colocar agora, não sei se foi publicada na revista do ICEB, mas ia ser, eu não vi não, realmente não vi. Mas um dos temas era esse, a construção da realidade. Essa figurinha aqui nós fizemos nas 2 aulas anteriores, e eu vou reprisar ela com uma modificação agora, porque já que a gente falou da ilusão, da consciência, ela mudou. Então está aqui o Descartes, cogito ergo sum, quer dizer, penso logo existo, que nós mudamos para percebo logo existo, ou percebo logo sou real. Vimos também que nós recebemos impulsos do nosso instinto, que é aquilo que nós somos, da nossa razão, que é aquilo que a gente processa no racional, e da nossa intuição, que é aquilo que a gente, né, nem sabe de onde vem, mas que não passa mais na razão, né, que é a nossa intuição. Esses estímulos vêm do subconsciente, do consciente ou do superconsciente. O consciente é aquilo que nós vivemos, o subconsciente onde está a nossa matriz de valores, as nossas experiências anteriores, e o superconsciente é aquele impulso que nós recebemos no sentido de buscar, é o nosso advir. Nós somos no subconsciente, estamos no consciente e vamos, ou seja, existe o advir no subconsciente, no superconsciente, né? Esse é o nosso progresso. Essas coisas todas são estímulos subjetivos. Mas a gente tem também estímulos objetivos que vêm dos sentidos do corpo. Isso bate, é capturado na nossa mente, é comparado com os nossos padrões mentais, os nossos modelos mentais, os nossos paradigmas e preconceitos e conceitos. Tomamos a consciência daquilo, né? Entendemos, compreendemos. Isso é a percepção que nós temos de uma realidade, de um nível de realidade. Aí nós escolhemos, temos intenção, escolhas e usamos o nosso livre-arbítrio como ação. Isso tudo, né, que é o exercício da vontade, mais a percepção, define o que está no nosso consciente. Ok? É a nossa vida hoje. Pum. É o que nós estamos vivendo. É a nossa realidade. Só que quando nós escolhemos, né, essa realidade ela se modifica, porque nós ficamos sujeitos à lei de causa e efeito, essas escolhas geram reações, ações, nos obriga a nos adaptar aos cenários, a aprender, né? Temos a aprendizagem, a aquisição e incorporação de valores, essa aquisição, né, modifica os nossos modelos mentais, os nossos padrões, o nosso espírito adquire algumas coisas novas, né? Nós aprimoramos a nossa capacidade de perceber, porque agora já estamos saltando para um outro nível de realidade, ou seja, conquistamos uma consciência expandida, né? Essas coisas aqui são incorporadas ao nosso subconsciente como experiências vividas, vai lá para a nossa matriz, e a realidade individual alterada. É claro que isso realimenta lá, e nós ficamos nesse ciclo constantemente, né? Esse cogito agora é diferente daquele cogito inicial. Totalmente diferente. Mudamos o nível de realidade, de revolução em revolução, eis que surge a evolução, né? A evolução. Bom, aí eu tentei traduzir isso, botei no artigo do ICEB essas coisas que estão aqui. O espírito do homem é uma construção inacabada que evolui sempre e cada vez mais se torna portadora de beleza e harmonia com a criação. A evolução de sua percepção da realidade e a aquisição de valores éticos aprimorados, mais condizentes com a necessidade de convivencialidade e alteridade, faz com que o seu comportamento se modifique,
e que ele se torne não só mais fraterno, mas sobretudo incorpore esses valores em sua matriz instintiva, tornando-se um homem melhor naturalmente, sem que tenha consciência disso. Torna-se mais belo interiormente sem aperceber-se desse fato. A construção do espírito é, pois, um processo de aprendizagem contínua, de construção gradativa de sua própria realidade, de conhecimento de si mesmo, de aprimoramento contínuo de sua conduta. Evoluindo da conduta instintiva, passando pelas atitudes racionais até atingir a intuição, o homem caminha por um processo de ser e estar no eterno vir a ser. Esse processo de contínua aprendizagem assegura a sustentação de sua evolução e se desenvolve pelas experiências sucessivas que Deus lhe proporciona pela misericórdia da reencarnação. A prisão de Maia. Quer dizer que a ilusão é necessária, né? A lei de Deus é imutável, é lei de amor, é lei de justiça, não existem exceções ou privilégios diante dela, apesar de haver misericórdia infinita na aplicação dessa justiça. Todos os seus filhos devem evoluir diante da aplicação dessa lei. A misericórdia na aplicação da justiça permite que a dor reparação adapte e eduque o homem, proporcionando-lhe aprendizagem contínuo até que possa atingir o estado de angelitude, de consciência pura, de total conhecimento da sua realidade. A missão do homem na Terra é, pois, evoluir continuamente em espiritualidade, construindo gradativamente sua realidade, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, assegurando paz, equilíbrio e harmonia em todos os cenários em que ele gravita. Nessa missão estão implícitos dois grandes fatores que devem ser perseguidos e controlados pela ação do homem em seu caminho evolutivo: a necessidade de ter humildade e de agir com caridade. A humildade e a caridade são, pois, as virtudes que asseguram ao homem paz interior, o equilíbrio e a harmonia do universo, a expansão de sua consciência, a construção de sua realidade e a iluminação do seu espírito. Muita paz para todo mundo.